A sala de interrogatório no coração de Lisboa era fria e impessoal, com paredes cinzentas que pareciam fechar-se sobre mim. O capitão Miguel Ferreira, um homem de cerca de 36 anos com maxilar quadrado e olhos castanhos intensos, sentou-se à minha frente e abriu o dossiê com um gesto seco. Pedro, conta-me tudo sobre aquela noite no bar, porque a tua vida pode depender disso, disse ele, e eu senti que algo mais do que o caso nos unia já naquele instante. O meu nome é Pedro Santos, tenho 27 anos e trabalho como designer gráfico numa pequena agência perto do Chiado. Naquela noite de sexta-feira eu tinha saído com os amigos para celebrar o fim de um projeto difícil. O bar no bairro Alto estava cheio de gente a rir e a música alta cobria as conversas, mas quando um grupo de homens começou a fazer comentários homofóbicos contra o meu amigo Tiago, eu não aguentei. Defendi-o com palavras firmes e o que começou como uma discussão acabou em empurrões e um copo partido. A polícia chegou depressa e eu fui o único algemado porque, segundo eles, tinha iniciado a briga. Agora aqui estava eu algemado a uma mesa de metal com o capitão Miguel a olhar-me como se pudesse ler os meus pensamentos mais escondidos. O meu coração batia forte não só pelo medo da acusação, mas porque os olhos dele tinham algo que me desarmava, uma mistura de autoridade e uma curiosidade que parecia pessoal. Eu sabia que a minha família nunca poderia descobrir isto. Os meus pais em Beja eram conservadores da velha guarda. O meu pai, um antigo funcionário dos Correios, repetia sempre que um homem deve ter mulher, filhos e respeito na comunidade. Se soubessem que eu era gay, iam renegar-me como renegaram o meu primo que se mudou para o Porto há anos. Miguel inclinou-se para a frente, o uniforme impecável contrastando com a sala suja, e perguntou-me por que é que eu estava naquele bar sozinho com amigos assim. Eu respondi que era só uma saída normal, mas ele sorriu de lado como se soubesse que eu mentia. Ele tinha o meu telemóvel na mão e eu vi que tinha aberto as mensagens antigas onde eu falava com um ex-namorado. O meu estômago revirou. Como é que eles tinham acesso tão rápido? Miguel não me acusou diretamente, mas as perguntas começaram a desviar-se do incidente no bar para a minha vida privada. Tu escondes-te muito, Pedro, disse ele em voz baixa, quase como se estivesse a confessar algo seu. Eu senti um arrepio. Ele continuou falando do preconceito na sociedade portuguesa, de como Lisboa era mais aberta, mas o interior ainda julgava duramente. Eu comecei a falar sem querer dos meus medos, da pressão familiar, de como eu adiava sempre as visitas a Beja para não ter de ouvir perguntas sobre namorada. Miguel ouvia sem interromper e por momentos o seu olhar suavizou. Eu não sabia na altura, mas ele também carregava um peso parecido. O interrogatório durou horas, a luz fluorescente queimava os meus olhos e o ar cheirava a café frio e suor. Quando finalmente ele se levantou e disse que ia verificar a minha versão, eu respirei fundo pela primeira vez. Mas antes de sair da sala ele virou-se e disse-me baixo: Pedro, isto não acaba aqui. Eu fiquei sozinho na sala a pensar no preço que já pagava por ser quem era. A família que me amava condicionava esse amor à imagem que eu projetava, o trabalho que me dava estabilidade podia ruir se o escândalo chegasse aos meus patrões. E agora este oficial, este homem que devia ser o meu inimigo, parecia entender-me mais do que qualquer pessoa antes. Quando ele voltou com um café na mão e sem as algemas, eu soube que o destino tinha mudado de rumo. Ele sentou-se novamente e, em vez de continuar o interrogatório oficial, começou a falar da própria vida, de como o pai militar o criara para ser forte e reto, de como a carreira na polícia exigia sacrifícios pessoais. Eu ouvia fascinado porque por baixo das palavras havia uma dor semelhante à minha. A noite avançava e a esquadra acalmava lá fora, mas naquela sala dois homens começavam a ver-se não como suspeito e autoridade, mas como almas que se reconheciam. Eu decidi arriscar e perguntei-lhe por que é que ele me tratava assim com humanidade. Miguel hesitou por um segundo, depois sorriu tristemente. Porque eu sei como é esconder-se, Pedro. Aquela frase simples abriu uma porta que nenhum de nós conseguiria fechar. O interrogatório terminou com ele a dizer que ia recomendar a libertação, mas que eu devia ficar disponível. Quando saí da esquadra para o ar fresco da noite lisboeta, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem dele, um número privado. Não era oficial. Era pessoal. Eu respondi com o coração acelerado e soube que aquele encontro tinha começado a abalar tudo o que eu construíra para me proteger. A família em Beja dormia tranquila sem imaginar o que o filho enfrentava, e Miguel voltava para casa onde uma noiva o esperava, mas o olhar que trocámos na sala ficara gravado. O preço começava a ser pago desde já, em silêncio e em escolhas que ainda não sabíamos o quanto custariam. No dia seguinte o sol de Lisboa entrava pelas janelas da minha pequena casa em Alfama e eu não conseguia parar de pensar na mensagem de Miguel. Ele tinha escrito só para confirmar que eu estava bem, nada mais, mas o tom era quente, como se fôssemos velhos conhecidos. Eu respondi com cuidado e marcámos um encontro num café discreto perto do Rossio, longe de olhares conhecidos. Quando cheguei ele já estava lá de roupa civil, uma camisa simples que o tornava ainda mais humano.
Sentámo-nos num canto e a conversa começou leve sobre o tempo sobre a cidade, mas rapidamente mergulhou no profundo. Miguel contou-me que crescera em Évora numa família onde o dever vinha primeiro. O pai coronel reformado exigia que o filho seguisse o caminho da honra e da tradição. Ele casara cedo com Sofia, uma professora que a família aprovara, mas o casamento era uma fachada que o sufocava há anos. Eu ouvia e sentia o peito apertar porque via em mim o mesmo medo, o mesmo silêncio. Contei-lhe da minha infância em Beja, das missas dominicais onde o padre falava contra o pecado da carne, das noites em que chorava sozinho no quarto porque não conseguia ser o filho que os pais queriam. Miguel estendeu a mão por cima da mesa e tocou-me levemente no braço, um gesto simples mas carregado de significado. Não estás sozinho, Pedro, disse ele, e naquele momento eu acreditei. Os dias seguintes foram uma dança perigosa de mensagens trocadas e encontros roubados. Encontrávamo-nos depois do turno dele em parques ou ruas secundárias, sempre com o coração na boca. Falávamos de tudo, dos preconceitos que enfrentávamos no dia-a-dia, da pressão social que nos fazia esconder o amor até de nós mesmos. Eu sentia-me vivo pela primeira vez em anos e via nos olhos de Miguel o mesmo brilho. Mas o preço começava a aparecer. No trabalho, um colega notou a minha distração e perguntou se estava tudo bem. Em casa, o meu irmão ligou de Beja a dizer que os pais perguntavam por mim e que era a altura de arranjar uma namorada. Eu menti como sempre, mas a culpa pesava. Miguel, por sua vez, enfrentava em casa as perguntas de Sofia, que sentia o distanciamento. Uma noite ele confessou-me que tinha adiado o casamento 2 vezes e que o pai o pressionava para marcar data. Eu disse-lhe que não podíamos continuar assim, que era perigoso para ambos, mas ele segurou-me a mão e respondeu que pela primeira vez na vida sentia que valia a pena arriscar. O conflito interno crescia em mim. Eu sabia que se a família descobrisse iam cortar relações sem hesitar. O meu pai diria que eu era uma vergonha para o nome da família. Miguel lutava com o dever profissional, ele era capitão, devia manter distância de um caso, mas o coração falava mais alto. Um dia ele apareceu na minha porta à meia-noite com o rosto cansado e contou que um colega tinha visto as mensagens no telemóvel dele e fizera perguntas incômodas. A traição começava a rondar, mas ainda era subtil. Nós decidimos ser mais cuidadosos, mas o laço entre nós só se fortalecia. Caminhávamos pela marginal do Tejo ao fim da tarde, falando de futuros possíveis, de uma vida onde não tivéssemos de esconder-nos. Eu via nele o homem que eu sempre quis ser, forte mas vulnerável, honesto consigo mesmo. Ele via em mim a liberdade que nunca tivera. O drama social pesava. Lisboa era aberta, mas os olhares nas ruas quando andávamos juntos ainda eram de desconfiança. Uma vez um grupo de jovens fez um comentário baixo e Miguel apertou o meu ombro com força, como se dissesse que me protegia. Aquela proteção custava-lhe porque ele arriscava a carreira se alguém descobrisse. A família dele em Évora preparava o casamento e o pai ligava todas as semanas a lembrar-lhe das obrigações. Eu sentia o peso das escolhas que se aproximavam. Decidimos que íamos lutar, mas ainda não sabíamos como. O encontro, que começara como interrogatório, tornara-se o centro das nossas vidas e o preço aumentava a cada dia, em mentiras, em medos, em sacrifícios silenciosos. Quando nos despedimos naquela noite eu soube que não havia volta atrás. As semanas passavam e o nosso segredo crescia como uma chama que ameaçava queimar tudo. Encontrávamo-nos agora em Sintra, nos bosqueiros discretos, onde ninguém nos conhecia. Miguel chegava de carro civil e eu esperava com o coração acelerado. Falávamos horas sobre os nossos mundos, o dele cheio de hierarquia e de ver o meu cheio de criatividade, mas medo constante. Uma tarde ele confessou que tinha quase contado tudo a Sofia, mas parara a tempo porque sabia que isso destruiria não só o casamento, mas também a relação com a família dela, que era próxima da dele. Eu sentia-me culpado por ser a causa daquela dor, mas ele segurava-me o rosto e dizia que eu era a salvação, não a ruína. O conflito moral pesava nele. Como capitão ele devia denunciar qualquer irregularidade, mas o amor que nascia entre nós era mais forte que o regulamento. Eu enfrentava os meus próprios demónios. O meu pai ligou-me furioso porque um vizinho em Beja tinha visto uma foto minha num evento de arte e perguntara se eu tinha namorada. Eu respondi com evasivas, mas a voz dele ecoava na minha cabeça: tu és homem, Pedro, age como tal. A pressão familiar era um muro que eu batia todas as noites. Miguel e eu decidimos dar um passo mais arriscado. Ele veio jantar à minha casa em Alfama, cozinhámos juntos, rimos como adolescentes e por momentos esquecemos o mundo lá fora. Mas quando ele saiu, um vizinho curioso viu e comentou no dia seguinte que eu tinha visita masculina tarde. O rumor começou a espalhar-se devagar, mas eu sentia-o como uma ameaça. No trabalho, o meu chefe chamou-me para uma reunião e disse que tinha ouvido boatos sobre a minha vida privada e que a agência não queria escândalos. Eu neguei tudo, mas o medo instalou-se.
Miguel enfrentava o mesmo na esquadra. Um colega de longa data perguntou-lhe diretamente se havia algo entre ele e o suspeito do caso do bar. Miguel negou com firmeza, mas o olhar do colega dizia que não acreditava. A traição aproximava-se na forma de um ex-colega meu que descobrira o meu segredo através de redes sociais e ameaçava contar à minha família se eu não lhe pagasse dinheiro. Eu contei a Miguel e ele ficou furioso. Decidiu usar contactos para silenciar o homem, mas isso custou-lhe uma noite sem dormir a questionar se estava a trair o juramento. Nós discutimos pela primeira vez. Ele dizia que o amor justificava tudo, eu dizia que não podíamos destruir vidas alheias. No fim abraçámo-nos e prometemos enfrentar juntos. A família dele marcou a data do casamento e Sofia começou a planear o vestido. Miguel adiou tudo elegante trabalho, mas o pai veio a Lisboa confrontá-lo numa cena dura em que eu assisti de longe escondido. O pai gritou sobre honra e tradição e Miguel manteve-se firme, mas eu via dor nos seus olhos. Eu decidi visitar os meus pais em Beja para acalmar as águas, mas a visita foi um desastre. O meu pai perguntou diretamente se eu era normal e eu saí de casa batendo a porta. De volta a Lisboa contei tudo a Miguel e ele disse que chegara a hora de escolher. Escolhemos-nos um ao outro apesar do preço. Mas o preço veio mais cedo do que esperávamos quando o colega dele enviou uma mensagem anónima à noiva de Miguel com fotos nossas juntos. O drama explodiu e o confronto estava iminente. A mensagem anónima chegou como uma bomba. Sofia confrontou Miguel em casa com lágrimas e raiva e ele não conseguiu negar. Ela ligou aos pais dele e em poucas horas toda a família de Évora sabia. O pai de Miguel veio a Lisboa furioso e exigiu que o filho escolhesse entre a família e aquele desvio. Miguel escolheu-me a mim, mas o custo foi imediato. O pai cortou relações e a mãe chorou ao telefone dizendo que ele matara o orgulho da família. No meu lado, a ex-colega cumpriu a ameaça e enviou uma carta aos meus pais em Beja com provas do meu relacionamento. O meu pai ligou-me gritando que eu era uma vergonha e que não era mais filho dele. A mãe chorava ao fundo, mas não o contrariou. Eu fiquei devastado, mas Miguel abraçou-me e disse que íamos reconstruir. No trabalho a notícia chegou e o meu chefe pediu admissão amigável para proteger a imagem da agência. Eu aceitei porque já não tinha forças para lutar sozinho. Miguel enfrentou uma investigação interna na polícia. Alguém tinha denunciado que ele usara influência para ajudar um suspeito. Ele defendeu-se com documentos, mas a suspeita manchou a sua carreira e o chefe avisou que a promoção que esperava estava suspensa. Nós enfrentámos confrontos duros, um jantar com a família dele que terminou em gritos e acusações. O pai chamou-me de destruidor de lares. Eu respondi com calma que o amor não destrói, apenas revela o que já estava quebrado. Miguel defendeu-me com paixão e isso custou-lhe o respeito do irmão mais novo que o admirava. A sociedade portuguesa, que parecia tolerante, mostrava agora o seu lado duro. Vizinhos comentavam, olhares na rua eram frios. Nós decidimos mudar-nos para um apartamento mais pequeno em Campo de Ourique, longe dos olhares, mas o isolamento pesava. Uma noite Miguel chegou tarde e contou que Sofia tinha pedido divórcio e que o advogado da família dela ameaçava expor tudo nos jornais. Eu propus que nos separássemos para o salvar, mas ele recusou com lágrimas nos olhos, dizendo que preferia perder tudo a perder-me a mim. O conflito interno atingiu o pico. Ele questionava se tinha traído o dever de polícia ao apaixonar-se por alguém que interrogara. Eu questionava se valia a pena destruir a família dele. Mas em cada discussão o amor vencia e nós escolhíamos ficar juntos. A traição final veio quando um jornal local publicou uma nota discreta sobre um capitão da PSP envolvido em relação com ex-suspeito. A pressão pública aumentou. Miguel foi transferido para um posto administrativo longe da ação e eu perdi os poucos clientes freelance que me restavam. Nós pagávamos o preço em solidão, em noites de dúvida, mas também em momentos de ternura que nos davam força. Decidimos enfrentar o mundo de frente e planeámos uma viagem curta a Cascais para respirar. Lá no areal ao pôr do sol abraçámo-nos e prometemos que o despertar valia cada lágrima. Mas o maior confronto ainda estava para vir. O confronto final aconteceu numa tarde chuvosa em Lisboa, quando o pai de Miguel apareceu no nosso apartamento sem avisar, acompanhado pelo irmão. Eles exigiram que Miguel voltasse para casa e esquecesse aquela loucura. Miguel enfrentou-os de pé firme, dizendo que o amor que sentia por mim era verdadeiro e que não ia voltar atrás. O pai chamou de traidor da família e saiu batendo a porta, mas o irmão ficou um momento e confessou em voz baixa que invejava a coragem dele. Eu assisti em silêncio, sentindo o peso de ter causado tanta dor, mas Miguel virou-se para mim e disse que era a escolha certa. No meu lado, os pais enviaram uma carta formal a dizer que me deserdavam e que não queriam mais contacto. A dor foi profunda, mas eu escolhi o caminho da verdade e escrevi-lhes uma carta longa explicando o meu coração. A sociedade reagiu de formas mistas, alguns amigos apoiaram, outros afastaram-se.
Miguel perdeu a chance de ser promovido a major e aceitou um cargo menor com salário reduzido, mas disse que ganhara a liberdade. Nós decidimos casar discretamente numa cerimónia pequena com os poucos amigos que restaram e isso foi o nosso despertar definitivo. O preço pago foi alto, famílias partidas, carreiras alteradas, respeito social abalado, mas o amor que nasceu daquele interrogatório provou ser mais forte. Hoje vivemos em Cascais numa casa pequena com vista para o mar e caminhamos de mão dada sem medo. Miguel encontrou paz na honestidade, eu encontrei força na aceitação. O drama social continua em Portugal, mas nós tornámos-nos exemplo de que as escolhas difíceis valem quando feitas com o coração. O nosso encontro mudou-nos para sempre e o preço foi pago com lágrimas, mas recompensado com uma vida autêntica. Foi justo sacrificar família e carreira pelo amor verdadeiro mesmo contra todos os preconceitos, ou deveríamos ter obedecido às regras da sociedade para manter a paz?